Olá, aluno, eu sou a professora Débora Esper. Estou aqui hoje para conversar com você a respeito do mapa, atividade importantíssima e que requer bastante dedicação, estudo, revisão de todos os conteúdos discutidos. Nesta atividade em específico, na verdade, o que eu solicito são duas questões. Tanto o estudo gramatical, que envolve essa disciplina, Língua Portuguesa 1, quanto a leitura. Então, você terá de se colocar no papel de aluno e também de professor. Aluno desta disciplina, que estuda a morfologia, e também professor, Porque nós estamos neste caminho. Nós somos alunos e somos professores também, nos preparando, na verdade, para essa profissão. Então, temos aqui o texto Circuito Fechado. O que você fará? Você se colocará, hipoteticamente, na seguinte situação. Vou ler aqui, tá? Imagine você é um professor da disciplina de língua portuguesa e está em uma oficina de formação continuada de professores, algo muito comum na nossa profissão, Em um determinado momento da formação, o instrutor apresenta o texto que segue e solicita a leitura dele. Então, nós temos aqui o texto Circuito Fechado. Este texto, se você analisar profundamente, perceberá que ele tem uma característica específica e bastante relacionada à nossa disciplina, tá? Então, você lerá. O que você fará com tudo isso? Inicialmente, mesmo antes de pensar na atividade, leia, analise, perceba quais palavras estão ali, a que classes de palavras pertencem, por que temos essa ou essas classes de palavras, qual é a função dessa escolha do autor. Então, reflita bastante a respeito disso. Depois, continuando então aquela hipótese, em seguida, o instrutor divide os participantes em grupos e solicita o seu grupo, pautando-se no estudo dos substantivos. Então, dedique-se a essa classe de palavras. A partir da gramática normativa, analise o texto e apresente aos demais colegas suas conclusões em relação a essa análise. Então, você registrará, como se fosse um representante deste grupo, registrará todas as conclusões a que você chegar, levando em consideração o quê? Primeiro, o estudo dos substantivos, que você encontra no livro, nas aulas conceituais, nas aulas gravadas, nas lives, enfim, em demais materiais também. Então, o que você precisa observar? Preste muita atenção em todos os itens que serão esperados de você, tá? Primeiro, se há o uso de outra classe gramatical além de substantivos. Então, há adjetivos também aí, há verbos, há dois, predomina outra classe de palavras além de substantivo, perceba isso. Depois, quais são os tipos de substantivos utilizados no texto, considerando todos aqueles tipos e que alguns tipos se cruzam. Então, eu posso ter, por exemplo, um substantivo simples e ao mesmo tempo ele ser concreto. Eu tenho ali um substantivo que é abstrato, mas além de abstrato ele também é composto. Então, faça toda essa análise, tá? Que tipos que eu encontro? Identifique, dê exemplos, fale por que tem o predomínio desse tipo de substantivo ou daquele, desenvolva realmente sua resposta. Depois, considere também, além dos tipos, se eles são atuais, se estão em desuso. Então, são substantivos bastante usados hoje em dia ou não, Qual que é muito usado, qual que já caiu em desuso, caso haja aqui nesse texto. E depois, que aspectos significam no texto? Ou seja, você deverá ler a temática, por que essa temática está relacionada com as escolhas, porque todo o autor ele não faz uma escolha gramatical à toa. As escolhas estão relacionadas à sua intencionalidade discursiva. Então, reflita a respeito disso. Qual é a intenção do autor tendo em vista essa temática ao escolher essa classe de palavras, esse tipo de substantivo? Qual é a função dessa escolha? Porque, na verdade, é isso. As escolhas gramaticais, elas funcionam dentro de um texto. Então, neste caso, qual é a função dessas escolhas aqui que predominam, não cada escolhinha aqui ou ali, tá? Então, você deverá fazer uma análise gramatical ou análise linguística, fazer uma leitura bem feita e uma produção textual. Estamos trabalhando vários eixos, Faça tudo isso de forma relacionada. Cuidado com a construção textual,
Cuidado com cópias, então preste atenção para fazer um trabalho realmente seu, inédito, porque é assim que a gente aprende. E qualquer dúvida que tiver, entre em contato conosco, professores, mediadores, enfim, estamos aqui para ajudá-los. Lembrando que o mapa é uma atividade muito importante para a sua aprendizagem e também no processo avaliativo. Um grande abraço a você e qualquer dúvida que tiver, mande mensagem. Até o próximo encontro.